Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, galera do ProEnem! Pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre crise de 29. Acabou a moleza, acabou o recesso, voltamos ao trabalho. Tava lá em Cuiabá. Será que temos alguém de Cuiabá aí no chat? Fui lá, fui no Pantanal, fui na Chapada dos Guimarães, festival de inverno. Descansei uma semaninha. Agora vamos voltar com tudo, não é isso? Então vamos falar desse momento aonde os Estados Unidos saíram dos céus para o inferno, né, cara? Saíram de um momento de grande crescimento econômico para uma crise de proporções terríveis. Mas vamos voltar 10 anos antes, lá em 1919, quando o Tratado de Versalhes formalizou o final da Primeira Guerra Mundial e vai colocar a Europa em um abismo financeiro muito grande. Porque a Primeira Guerra Mundial ela é uma implosão, né? Tipo assim, os europeus eles estavam riquíssimos e resolveram se explodir até que não sobrou porra nenhuma. Então, assim, a Europa ela deixa de ser a referência econômica, mas também a referência militar, também a referência cultural. E agora o poder e esse soft power tá do outro lado do Atlântico, com os Estados Unidos inaugurando nesse momento a sua hegemonia, né? A sua grandeza imperial e imperialista. Ali eles começam, aliás, ali eles se transformam no que eles são hoje, né? Assim, eu estou olhando com uma webcam americana, estou com um microfone americano, meu computador é americano. É o início desse projeto capitalista que estava sendo feito desde a independência, né, cara? E que foi consolidado com a Guerra Civil Americana, a chamada Guerra de Secessão. E agora a Europa, ela deixa de ser concorrente para virar cliente. Então, a perspectiva econômica naquele momento, ela é extremamente favorável para os Estados Unidos. Porque, é o que eu falo, os americanos eles tinham que concorrer com as indústrias europeias. Eles tinham que concorrer os seus produtos com produtos europeus. Agora, esses produtos não existem mais. E a Europa precisa de dinheiro, precisa de ferro, precisa de remédio, precisa de tudo. E os americanos estão vendendo, vendendo, vendendo e ganhando muito dinheiro. Então, começa a ter recordes. Por exemplo, o primeiro país a alcançar um PIB bilionário da história. Nesse momento, na década de 20, os Estados Unidos assumem metade da produção industrial planetária. O que isso quer dizer? Que metade de todos os produtos industrializados do mundo era made in USA. Se ligou? E o dólar passa a ser a moeda mais forte e referência nas negociações e que vai se concretizar lá na frente na Conferência de Bretton Woods. Mas hoje, uma das grandes forças dos Estados Unidos, que levaram, por exemplo, o presidente Trump a forçar a União Europeia a aceitar tarifas de 15% e novos acordos econômicos, e a Europa agora vai ter que importar energia. O que leva o Trump a bombardear o Irã é porque é um país que já faz negociação sem estar no dólar, entendeu a ideia? Então, uma das grandes forças econômicas dos Estados Unidos
é a referência monetária ser a moeda deles. Então, quando ele tira dólar de algum lugar, esse país quebra, entendeu? Esse país ele fica sem ter como negociar. Por isso, essa ideia de formar uma moeda de negociação externa que não seja baseada no dólar é assustador para a economia americana. E esse poder violento da moeda americana começa aí, entendeu a ideia? A década de 20 ela transforma Nova York nessa Nova York que a gente conhece. Uma cidade extremamente cosmopolita, que tem comunidades de imigrantes de todos os lugares do mundo praticamente, mas especialmente italianos, irlandeses, ingleses, tá todo mundo. Você sabia que organizar seus itens pode ser simples e ainda trazer estilo para o ambiente? O kit de 12 caixas organizadoras portáteis é perfeito para guardar tênis, roupas ou acessórios com praticidade. Compactas, fáceis de empilhar e disponíveis nas cores branca e preta, elas combinam com qualquer decoração. Aproveite o preço especial de Black Friday, apenas R$ 67,00 por 12 unidades. Mas corra, o número de kits é limitado e a procura está grande. Clique no botão abaixo e garanta já o seu antes que acabe. Imagina ter um cartão de crédito que te dá cashback na hora. Ainda bem que eu tenho o meu do Mercado Pago que me dá esse super benefício por ser assinante Meli. States lá atrás. Então, assim, você vê o tamanho da parada monumental. Foi a construção da Broadway e de vários outros edifícios que formam um dos cartões postais da cidade. Tudo isso na década de 20. Então você vê as pontes sendo erguidas para ligar a ilha de Manhattan aos bairros de Nova York, e tudo isso baseado em uma estratégia que o governo americano criou e que existe até hoje, né? Que é o chamado American Way of Life, que é o modo de vida americano. O que é isso, galera? A, o governo americano, que sempre foi um governo economicamente muito liberal, muito seguidor das ideias de Adam Smith, lá do século XVIII, mas ele sabe o seguinte, que a economia americana ela não vai continuar crescendo se não houver consumo. Então, a ideia de você comprar é fundamental para o capitalismo. O capitalismo ele não pode, ele tem que manter o consumo. Então, o governo americano ele consegue transformar a ideia de consumo atrelada à felicidade e a status. Entendeu a ideia? Porque a pessoa não passa só a querer, pô, quero comprar a minha casinha, ter o meu carro para ter meus filhos. Não, a pessoa quer ter uma casa no centro de Nova York, mas também quer ter uma casa de praia em Miami. Que não quer ter um Ford, quer ter o Cadillac Car com a sua beautiful family, comendo um X-Burger para você ser very happy. Entendeu a ideia? Então, a propaganda é o American Way of Life. A ideia é tipo assim, mano, você vai lavar tua roupa na mão, se você pode comprar uma máquina de lavar, você vai varrer, se você pode ter um aspirador de pó, e ali você tem uma década de invenções, cara, bizarras, assim, não que eu não seja muito grato a uma máquina de lavar, né? Mas o problema da American Way of Life é aquela coisa que coloca na cabeça da pessoa que você só vai ser feliz se você tiver grana, entendeu a ideia? E eu não tô dizendo que assim, cada um sabe dos seus corre, né, galera? Todo mundo tem que correr atrás de dinheiro, ninguém vive sem grana, óbvio. Mas quando a gente olha para o vestibular, por exemplo, né, você vai para o curso de medicina, você vai para o curso de engenharia, você vai para o curso de direito. Por que esses cursos são tão concorridos? Porque existe uma vocação natural das pessoas para quererem essa profissão? Não, porque são profissões muito mais bem remuneradas. Então, quer dizer, uma das coisas mais importantes da tua vida, que é a profissão, você faz só pelo lado financeiro, tipo assim, não, eu vou fazer porque eu quero ganhar grana. Não importa se eu tenho vocação para aquilo, não importa se eu vou fazer aquilo ou não. E é nessa que você tem muitos funcionários, muitos profissionais frustrados, né, cara? Porque pensou na grana, e a gente tem que pensar, todo mundo tem que resolver a vida, mas não pensou no amor. Então, assim, profissão é complicado, mano, porque você não consegue largar, não. É difícil mudar. Você muda de muita coisa na vida. De profissão, depois de tanto tempo de dedicação, tempo, dinheiro, estudo, fica difícil você recomeçar para uma outra coisa. Por isso tem que ser uma coisa, uma escolha feita, claro, levando em consideração, mas também levando em consideração o se ver naquilo, entendeu? Essa é a grande parada. Então, quando eu falo que existe
uma concorrência gigantesca para esses cursos de grande remuneração, demonstra que no espaço amostral muita gente está ali pela grana, e não porque sonha em ser médico, salvar vidas, etc. Entendeu a ideia? Esse é o American Way of Life. Ele cria a Gisele Bündchen vendendo um shampoo que ela não usa. Entendeu? O Neymar, pô, vendendo barbeador que ele não tem. Mas essa é a ideia. Você só vai conseguir se você conseguir comprar. E é a época do Ford, né, cara? O Ford, ele emplaca aquele modelo de linha de produção e foi um momento, sim, de venda em massa mesmo. Foi nesse momento que o Ford também tem uma ideia interessante, porque chegou a GM, né? Na década de 20 começa também a Chevrolet a produzir. E aí, pela primeira vez, a Ford teve concorrente. E o Ford, ele só fazia carro preto. Você pode perceber que todo carro é preto. E a GM começou a fazer carro branco, tal, não sei o que, para criar ali outras paradas. Aí o Ford demitiu 60 mil pessoas, não tem lei trabalhista nenhuma mesmo, então ele podia demitir que se dane. E ele cria uma nova linha, que é o Ford T, que é esse carro aí que vocês estão vendo. Se ligou? Que tem capota removível, que tem um step, não sei o quê. E aí ele cria, ó, você pode ter o Ford, mas se você for um cara muito importante, você pode ter um Ford T. Então ele cria uma hierarquia no consumo, mas o objetivo é sempre fazer o quê? Manter esse consumo e atividade o tempo todo. É a década do jazz, que vai ser um fenômeno musical que vai influenciar, pô, desde a bossa nova ao rock and roll, enfim. O jazz, ele se propaga muito rapidamente por dois motivos. Primeiro, é a época da rádio. Então, quando você inventa o rádio, a transmissão através das ondas de rádio, o mundo fica menor. Então, o cara tá lá no Alabama, meu irmão, tocando lá um contrabaixo, e o cara na Alemanha vai escutar. Se ligou? E essa é a grande parada, porque como os americanos nesse momento viraram o país mais importante, o país mais rico, as grandes estações de rádio eram americanas. Então, o que vai ser ouvido pelo resto do mundo? Música americana, que também é uma estratégia imperialista, que também é uma maneira de dominação cultural. Pô, a gente consome música americana desde que a gente nasce. Galera, pô, com 6 7 anos de idade tá ouvindo produto americano e a gente consome cinema americano, a gente consome série americana. Isso é um projeto que vem desde essa época, se ligou? E o jazz ele acaba sendo isso, ele vai influenciar diversos movimentos musicais que bebem dele, que é realmente um estilo incrível. E o jazz ele é uma música dançante, então assim, ele parece que era a trilha sonora perfeita de um país que estava gerando emprego, um país que estava aumentando o PIB, um país que não parava de bater recorde e que todo mundo olhava como assim, o símbolo da prosperidade. A coisa era tão maluca que, na época, um economista chamado Say disse que a oferta gera a procura. Olha que doideira. Ele falou: olha, o capitalismo ele é tão bom, o capitalismo e o liberalismo econômico, que você não precisa ter procura. Se você oferecer, você vai vender. Então, quer dizer, se eu for vender areia no deserto, não, vai lá vender, que você vai conseguir vender. É esse o nível da parada. E um Estado que não se mete em nada. Aí nós temos as melindrosas. As melindrosas, eu acho bacana falar sobre elas, porque é o seguinte: elas não eram feministas, né? As melindrosas não estavam lá falando de equiparidade salarial, não estavam lá falando sobre aborto, sobre nada disso. É um movimento de uma mulherada que queria curtir a vida, entendeu? Queria levar uma vida regada a jazz e champanhe. Mas de várias maneiras diferentes, elas também foram, como é que eu posso dizer? Enfrentaram uma sociedade machista no momento que botavam essas canelas de fora. Você pode achar que não tem nada demais, mas naquela época era algo extremamente audacioso, algo extremamente obsceno, muitas vezes, colocar o ombro de fora, dançava levantando o vestido com as mãos, e de vez em quando você conseguia ver o joelho da mulher. Sinistro. E cabelos, ó, abaixo da linha do queixo mesmo, que também era uma coisa, meu Deus, uma mulher cortando seu cabelo, chapéu e fumavam. Então, assim, as melindrosas, elas simbolizaram um estilo de moda, mas que tem muito a ver esses anos loucos, como ficaram conhecidos, porque estava todo mundo com grana, porque a situação estava muito, muito favorável para todo mundo, inclusive todas as classes sociais. E a única lei conservadora foi essa aí, até hoje eu não entendi por quê. Mas talvez o Congresso americano pensasse que, tipo assim, ó, tá todo mundo feliz demais, né? Então tá tendo abusos. E aí os caras resolveram
proibir o país inteiro de beber cerveja. Olha lá, e todo mundo protestando. We want beer, we want beer. Todo mundo estava revoltado. E aí, quando você proíbe a comercialização de bebida alcoólica, você abre espaço para quê, galera? Para contravenção, né? Você abre espaço para o tráfico. E aí surge mais uma lenda da história americana, que é o senhor Al Capone. Um italo-americano que sempre foi envolvido na chamada Cosa Nostra, né? Que já era uma ligação é, 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 de influência e de extorsão já organizada na Itália, que tem lá até hoje, e levaram isso para Nova York e depois para Chicago, Detroit, enfim. O Al Capone ele virou uma celebridade, assim. O cara era dono de Chicago, tinha toda a polícia nas mãos, elegeu senador. E quando o governo americano proibiu a venda, ele falou: meu irmão, eu vou importar vinho da Itália, pô, para ele é muito mais fácil. E vou importar uísque escocês e pá, não sei o que lá. É nessa que um dos parceiros comerciais do Al Capone era o pai do futuro presidente John Kennedy. E aí sempre carregaram essa ideia de que os Kennedys eram mafiosos, ligados com o Al Capone, não sei o quê. E a Forbes, na época, essa revista mesmo que vocês conhecem, ela fez um levantamento, ninguém sabe direito como é que ela calculou, que o Al Capone era um dos homens mais ricos do mundo e que a fortuna dele era estimada em 250 milhões de dólares. Você pode pensar, professor, pô, hoje nós temos bilionários, né? Com toda certeza, mas na época você não tinha bilionário. E você ter um cara com 250 milhões de dólares que o Estado sabe que é um traficante, que o Estado sabe que é um capo, um chefe de milícia, sabe qual é? Para o Estado era foda, assim, era vergonhoso o cara ficar rico, prosperar, vendendo bebida debaixo dos olhos da polícia. Quando esse cara é o Baby alguma coisa, Baby Brute, não lembro o nome desse maluco, esse jogador de beisebol, é tipo um Pelé do beisebol. E aí tu vê que o Capone com cicatriz aqui, né, meu irmão? Lá. Cicatriz de faca. E ele pede autógrafo pro Capone. O Capone autografa. Então, essa imagem no jornal americano, isso aí pra polícia, era a mesma coisa, sei lá, galera, de você ver o Neymar pedindo autógrafo pro Fernandinho Beiramar. Entendeu a ideia? Era uma parada muito, muito bizarra. E foi aí que não tinha o FBI ainda. Mas o que vai vir a se transformar no FBI, né? Fez o levantamento. O que que acontece? Eles não foram atrás dos crimes, né? Eles foram atrás do dinheiro. E isso também é uma novidade da década de 20, que é uma realidade hoje. Todo mundo que faz movimentações financeiras criminosas tem que lavar esse dinheiro, porque o Estado vai atrás dele. E aí, meu amigo, Al Capone não tinha como comprovar 250 milhões, pô. O cara não tinha nem emprego, pô. Tinha uma casa de aposta de jogo de cavalo, pô, pelo amor de Deus. E aí ele foi para Alcatraz, né, cara? Que tá lá até hoje, em São Francisco. O Trump reabriu para colocar imigrante lá dentro. Alcatraz também foi um grande símbolo da década de 20 e tal, assim. Os maiores criminosos do país eram presos em Alcatraz. Alcatraz só teve uma fuga bem-sucedida na história. As outras duas que tiveram, os caras morreram de frio no lago e tal. Mas a história do Al Capone, da máfia e da manipulação de aposta, isso mostra como que, naquele momento, os Estados Unidos eram vistos como a terra da oportunidade. A palavra é essa, né? Todo mundo queria lá fazer dinheiro e todo mundo estava fazendo grana. E o Estado não se preocupava. Então, é um momento muito raro que você não tem transição, que você não tem esse revezamento político que acontece nos Estados Unidos entre o Partido Republicano e Democrata. Isso não acontece porque é o time que está ganhando não se mexe. Então, nós tivemos três presidentes em sequência republicanos e caras que defendiam que o Estado não deveria se meter de forma alguma nos interesses econômicos da nação. Tipo assim, era coisa smithiana mesmo, deixa rolar, deixa acontecer. Aí que a gente vai chegar num ponto importante, quero que vocês prestem bastante atenção, beleza? Rapidinho aqui, tô olhando aqui vocês. Beleza, todo mundo de boa? Show. Um cara chamado Franklin Roosevelt, ele mesmo, o cara que vai chegar daqui a pouquinho, ele vai concorrer à presidência e ele fez um alerta. Ele falou: olha, galera, tá acontecendo uma parada que é o seguinte.
A população americana tem uma dívida interna muito grande. Por quê? Esse negócio de investir em ações virou uma obrigatoriedade. Se você não investisse em ação, morando nos Estados Unidos naquele momento, você era trouxa, entendeu? Você era um asshole. Então, assim, todo mundo tinha que investir, só que a pessoa não tem dinheiro para investir. Então, o que eles faziam? Pegava dinheiro emprestado, não é isso? Comprava ações, deixava valorizar para pegar o dinheiro, pagar essa dívida e depois ganhar os dividendos. Aparentemente, o plano é muito bom. O problema é, primeiro, essas ações estavam sendo vendidas cada vez mais valorizadas, ou seja, elas estão sendo especuladas, estão sendo comercializadas por um valor muito acima do que ela realmente tem. Isso já é um problema para o comprador de ações. E o Roosevelt diz o seguinte: se alguma coisa acontecer que vai mexer com o consumo do país, se esse consumo extraordinário não continuar, as ações vão perder valor e nós vamos ter uma população inteira do país endividada. E aí o endividado não compra porra nenhuma. E aí o consumo vai diminuir cada vez mais e essa bola de neve pode gerar uma grande crise. Chamaram ele de alarmista. Falaram que ele era um pessimista, velho chato, não sei o que, e o cara estava certo. Vamos lá, deixa eu para vocês entenderem melhor. Vamos usar nosso querido Jeremias, tá bom? Que quando está nos Estados Unidos, vocês sabem, lá ele se chama Jeremy. E aí o Jeremy é um imigrante brasileiro e ele fala, cara, eu quero investir em ação, não sei o que lá, aí ele vai no banco, fala, olha, eu queria fazer um empréstimo. Cara, pô, legal, cara. Mas você tem cidadania americana? Pô, não, eu cheguei aqui agora. Eu falei, pô, então você não tem cidadania, você não tem nem carteira de motorista, você tem alguma coisa, um carro, alguma coisa de propriedade para você dar pro banco? Não. Como garantia? Não tenho nada, então não vou te emprestar dinheiro. Aí ele sai do banco e faz o quê? Bate lá no escritório da tia Sheila, que é uma mulher agiota que tá emprestando dinheiro. Ela não tem comprovação nenhuma de que esse cara vai pagar ela. Mas ela empresta a juros altos para conseguir grana. Então estava todo mundo emprestando dinheiro e um estava devendo para o outro o tempo todo. Aí o Jeremias ia lá e comprava suas ações, beleza? Comprou as ações dele, falou, agora vou esperar valorizar, e aí eu vendo, pago a Sheila e ainda fico com dinheiro. É essa a ideia. Só que ele tem que pagar a tia Sheila, não é isso? Então vocês sabem que qual vai ser o problema? Quando o consumo despenca. Essa é a grande parada. O que vai levar à quebra da bolsa é o desequilíbrio entre uma superprodução e um subconsumo. Professor, mas o que vai levar a isso? Há uma resposta muito simples: a recuperação econômica da Europa. Porque quem inventou essa brincadeira de capitalismo não foram eles, não foi os Estados Unidos, foi a Europa. Então, as indústrias europeias, elas sabem que se elas continuarem comprando tudo que vem dos Estados Unidos, o seu parque industrial nunca vai se recuperar, concorda comigo? Então, um dia, o governo americano chegou lá, Hi England, my products, e a Inglaterra, no, thank you, USA, tô legal. E lá, qual foi? Falou, não vou comprar, pô. Agora eu tô produzindo. O seu dinheiro, your money, ó, eu preciso ainda, a gente tá, continua me emprestando dinheiro, mas eu não vou mais comprar teu produto. De France, oh, não, merci beaucoup, tá? Mas também não vou comprar mais nada, não. Aí tu fala, professor, pô, beleza, mas será que o mercado europeu era tão grande assim? Primeiro que era. Mas tem que pensar que não é só o mercado europeu que se fecha. Porque quando os americanos chegam lá na África, a Inglaterra fala, ô, África é minha, filho. Ainda é colônia. E aí vai chegar lá, aí a França, a Bélgica, a Holanda fecham os mercados para os produtos americanos na África e na Ásia. Na América é mais difícil. Só que aí aquela produção que estava sendo levada para exportação, ela é jogada para dentro. Entendeu a ideia? Os americanos falaram, pô, não consigo vender meus produtos para a Europa, nem para a África, nem para a Ásia. American guys, let's go. Aí você inunda o seu mercado interno de produto. O que isso vai gerar, galera? Uma deflação. Ah, professor, deflação é maneirão, né? Não é baixar o preço? É. Para o consumidor é maravilhoso. Mas para o produtor é terrível. Então o que acontece? As empresas começam a perder dinheiro e começam a cortar gastos. O acionista não sabe disso, porque naquela época não tinha como acompanhar. Hoje você compra uma ação, você fica lá o dia inteiro lá vendo como é que ela tá. Mas a empresa estava escondendo os seus gastos e as ações estavam despencando o valor. E aí começa, ó, vamos cortar salário,
ó, vamos cortar despesa, olha, vamos demitir funcionário, vamos fechar filial. E aí, quando os acionistas perceberam, era tarde demais. E isso que aconteceu no dia 24 de outubro. Foi um momento bizarro, aonde literalmente milhões e milhões e milhões de americanos pegaram suas ações e todos juntos quiseram vender, porque viram que as ações estavam despencando, então aquilo ali era um papel que não valia mais nada. Só que aí o pregão se alimenta como? De compra e venda. Só tem venda, venda, venda e ninguém compra, venda, venda, ninguém compra, a bolsa quebra, pô. E as ações não valem mais nada. Wall Street Crash, capa dos principais jornais do mundo todo. Tipo assim, caraca, meu irmão, a bolsa mais importante do mundo quebrou. A bolsa mais valiosa do mundo fechou as portas. Quem deveria fazer alguma coisa nesse momento? O Estado. Mas o atual e recém-presidente Robert Hoover, esse cara aí, ó, ele foi eleito logo no ano de 1929. Então os americanos vão ficar um mandato inteiro, 4 anos com esse babaca aí, que não fazia nada, 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 porque acreditava de verdade que a economia ia se recuperar. E aí, olha os índices, cara. Os índices. Depois da quebra o 24 de outubro, que é um dos dias com o maior número de suicídios na história dos Estados Unidos, a galera estava totalmente endividada, o pessoal perdeu fortuna, perdeu casa, que penhorou para o banco, e estava todo mundo se jogando da ponte, cara. Você tem recuperações, tá vendo ali, ó? Pontuais, mas muito pequenas. Porque a verdade é que a economia, você não vende mais, você não ganha mais dinheiro. Aí essas empresas falam assim, cara, eu não tenho mais capital de giro, o meu prejuízo é imenso, eu não consigo mais vender porque está todo mundo ferrado, quebrado, eu vou fechar minha empresa. Aí você coloca mais desempregados, que não tem mais dinheiro e que não consegue comprar mais nada. E a produção não para de aumentar. Então, assim, é uma estagnação econômica total. Total, total, total. Você precisa intervir para gerar consumo. Você precisa intervir para reduzir produção. E dessa maneira as negociações voltarem a ser feitas. Mas se o Estado não acreditar nisso, ferrou. Entendeu a ideia? A única coisa que o Herbert Hoover fez foi botar o decrépito do Rockefeller, que era o homem mais rico do mundo na época, para chegar lá na rádio e falar para todo mundo: oh, Americans, it's gonna be alright, tudo ficará legal, tudo ficará bem. Não ficou, pô. Não ficou. Primeira coisa, quem tem dinheiro vai tirar do banco. Porque todo mundo sabe que os bancos, agora, eles estão em uma situação de risco. Se o banco fecha com o meu dinheiro, eu perco o meu dinheiro. Então todo mundo sacou a grana. E esses bancos vão começar a falir. Ah, professor, mas pô, esses bancos, você falou que o banco mesmo, ele fazia, como é que se fala? Ele queria garantias, concordo com você. Então, a família Johnson, né, deve uma grana pro banco e eles penhoraram a casa. Aí o banco chega lá um dia e fala: olha, a casa de vocês agora é minha. Beleza, a família Johnson vai morar no Central Park, vai morar em barraco, vai favelizar. Eles foram expulsos. Mas o banco faz o que com essa casa? Ah, vende para quem? Se ninguém tem grana para comprar. Entendeu a ideia? Então, os bancos, eles, claro que o banqueiro não ficou pobre, pô. O banqueiro nunca vai ficar pobre. Mas não compensa mais a ele emprestar dinheiro, porque o banqueiro não empresta o dinheiro dele. Ele empresta o meu dinheiro para você, o seu dinheiro para mim, e assim ele vai tirando dividendos de vários lugares, entendeu? Agora, quando vai o patrimônio dele, ele não vai botar para jogo, pô. E aí os bancos começam a falir. Quando você tem banco falindo, galera, aí ferrou. Aí é o que a gente vai chamar de Grande Depressão. Porque toda empresa, ela sempre parte de um empréstimo. Toda empresa ela precisa de um capital inicial, de um aporte, entendeu? E em épocas de recuperação, os bancos estão sempre ali, junto com as empresas. Se não tem mais esses bancos, as empresas vão falir. E aí aumenta cada vez mais o número de desempregados, aumenta cada vez mais a produção, diminui cada vez mais a capacidade de consumo, e as consequências sociais são terríveis, cara. Os americanos chegaram a isso aí, ó. 9 mil bancos quebraram, 100 mil empresas faliram, PIB caiu pela metade, queda de 85% das ações, desemprego de 25%, cara. 25%. O Brasil hoje tem uma média de 9%, e é alta, tá? Imagina 25%. Então, assim, a cada 4 americanos, um estava desempregado. Criança pedindo emprego pro pai.
Tá vendo ali? Porque não tinha dinheiro, não tinha produção, não tinha emprego. E aí, quais são as consequências sociais? Aumento de favelização, não é isso? Aumento de violência. Aí você tem mais assalto, mais roubo, mais sequestro e também uma sobrecarga maior do hospital público e de serviços públicos. E quem está perdendo esse dinheiro? O Estado, pô. Você ligou? É o Estado que está perdendo essa grana. E o Estado não está mais recolhendo os impostos das empresas que estão quebrando. Não estão mais recolhendo o imposto dos bancos que estão quebrando. Então é uma bola de neve. É isso que eu quero te mostrar. E o caminho só podia partir da mão do Estado. Mas, como eu te falei, o Hoover considerava que a intervenção não era necessária. E que um dia alguém ia arrumar um emprego e tirar e botar um tênis no pé dessa criança. Isso é o Central Park, galera. Virou favela, favelizou. Porque não tem como. Essa é uma das fotos mais emblemáticas. O outdoor, There's no way like the American way. Não existe nada igual ao modo de vida americano. E a verdade era uma fila de pessoas que provavelmente estão à frente de uma igreja que está ajudando, com comida, né? E todos os setores vão caindo, porque você mexe com tudo. Você mexe com o setor bancário, você mexe com construção civil, você mexe com transporte, de tudo. Armazém, container. E a última peça é a economia mundial. Então lembra disso, tá? Ô, professor, mas você falou que a Europa estava recuperada. Eu falei mesmo. Acontece que o que eu falei sobre a empresa? Ela sempre precisa de dinheiro do banco. Quem era o grande banco da Europa? Os Estados Unidos. Quando os americanos cortaram os empréstimos, a Europa volta a ter uma crise. Vai ser muito menos. A crise vai ser muito mais leve na Inglaterra, muito mais leve na França, muito mais leve na Holanda, os países ricos capitalistas. Mas a Alemanha, por exemplo, que estava com o Tratado de Versalhes aqui esgoelando ela, porra, a Alemanha vai para o fundo do poço. E é nesse fundo do poço, é no desespero, que discursos de ódio tão radicais como o de Hitler vão colar. Hitler não seria possível sem a crise de 29. A crise de 29, ela formou Hitler, entendeu a ideia? A crise de 29, ela deu voz a ele, que odiava o modelo americano, que falava que odiava a democracia liberal, que odiava o jazz, falava que era música de negro. E aí ele virou o cara e chegou ao poder da Alemanha. O Brasil também. Quando os americanos vão parar, isso aí vai estar acontecendo agora, com essa taxação do Trump. O preço do café disparou nos Estados Unidos, porque nós somos os maiores vendedores de café desde essa época, se ligou? Só um país não sentiu nada, por motivos óbvios, que é a União Soviética. A União Soviética não negocia em dólar, a União Soviética não deve $1 a ninguém, é um modelo socialista fechado, totalmente isolado, que não tem nem relação diplomática com o capitalismo, e ali a força do socialismo também ganha muita amplitude, né, cara? Porque ali os operários, que são os primeiros que estão desempregados, que estão ferrados, estão miseráveis, falam, pô, mas lá na Rússia eles estão todo mundo empregado. Lá na Rússia tá todo mundo com casa própria, com sistema de saúde, e aqui eu não tenho nada, não tenho nem direito trabalhista, entendeu a ideia? E aí entra o pessimista, o alarmista, chamado Franklin Roosevelt. Chegou ao poder com o slogan: não há o que temer senão o próprio medo. Na opinião de muita gente, o maior presidente da história dos Estados Unidos. Ele governou por 3 mandatos consecutivos, porque o terceiro mandato foi durante a Segunda Guerra Mundial, então foi meio que um estado de exceção. Vamos lá, galera. O que é o New Deal? Primeira coisa, é a intervenção do Estado, tá bom? Primeira coisa, é o que a gente chama de modelo keynesiano, desse cara chamado John Keynes, economista inglês, que vai criar essa ideia de que o Estado tem que estar lá dentro, o Estado tem que estar controlando a produção e o consumo. Então, o que o Roosevelt tem que fazer? Primeiro, reduzir na marra a produção. E como é que ele faz isso? Ou com decreto presidencial e subsídio. É isso. Então ele falou assim, olha, Ford, você vai reduzir a tua produção de 5 mil carros para 50. Tá? Ah, mas e a Ford? Ela vai reduzir também. Aí se você não quiser, eu vou te multar até você não existir mais. Eu sou o Estado, pô. Se ligou lá? Eu vou mexer no preço. Não vai, não. Tabelamento de preço. Pô, mas e a livre concorrência, o liberalismo? Fuck you. Não tem mais nada. O teu Ford vai ser $500 e o teu Chevrolet vai custar $500. Não tem livre concorrência. Aí ele vai para a fazenda. Ó, fazendeiro, você não produz 50 sacas de trigo por mês? Você vai produzir agora 15.
Mas, senhor presidente, eu tenho que pagar meus lavradores, meus semeadores. Não tem problema, eu pago. Eu te dou por mês um auxílio de US$ 5.000, mas você vai produzir menos. Aí, quando você tem uma redução da soja, do trigo, do leite, começa a encarecer as coisas. Entendeu? Começa a encarecer o preço do macarrão, começa a encarecer o preço do pão, começa a encarecer o preço do leite. O que é bom para o dono da padaria, que é bom para o dono da fazenda, que é bom para o dono da transportadora. Todo mundo vai ganhando um pouquinho mais. Se ligou? Então, como é que ele faz isso aí? Com dinheiro, se ligou? Tem esse dinheiro que ele vai fazer essa intervenção. A lei seca, ele acabou. Tipo assim, não faz nenhum sentido você continuar a privar a produção de bebida alcoólica que gera emprego, que gera salário. Oi, Eu não me tornei campeão da noite pro dia. Foi trabalho, dedicação e apoio certo. E é isso que a Fanda... a minha internet não estava caindo. Estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Tudo certo? Aham, tá beleza. É isso aí, vai botando aí no chat, galera. Vai falando comigo aí se vocês estão me ouvindo bem. Tá faltando um pouquinho, né, cara? Só pra gente finalizar essa live. E aí, ó. Pra mim eu voltei, hein? Tô de boa. Vamos ver se eles vão responder. Ah lá. Já que ela quer todo mundo de boa. Tá lá. Voltou. Então vamos lá, galera. Então, agora olha só. Com esse dinheiro, o Roosevelt, ele baixou a produção. Concorda comigo? A produção industrial, a produção agrícola, commodities, setor primário, terciário, tudo. Na marra, na marra. Mas como é que ele vai aumentar o consumo? Primeira coisa, leis trabalhistas. Ah, professor, mas pô, lei trabalhista não é coisa de socialismo? Mais ou menos, né? A gente sabe que tem a questão do social muito importante para esses modelos socialistas. Só que o capitalismo percebeu que se você não der condições para o trabalhador comprar, ele é um problema, pô. Entendeu? Então não tem como ele trabalhar por 12 horas. Não tem como ele não ter um descanso semanal. Não tem como ele não receber hora extra. Ele precisa ter tempo para consumir. E ele precisa receber o suficiente para poder comprar. Então foi aí que ele vai criar salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal, jornada de 40 horas por semana, para que essa classe trabalhadora possa consumir. E no final das contas, o Roosevelt, ele criou emprego mesmo, assim, botava uma barraquinha lá, o governo americano, Jobs, fazia uma fila. Ó, você vai limpar pista, você vai limpar estátua, você vai varrer calçada. Dane-se, mas o Estado está perdendo dinheiro. Não está perdendo dinheiro. Ele está estimulando que a sua sociedade tenha capacidade de compra, entendeu? E o mais importante, na minha opinião, ele vai fazer uma das maiores auditorias já vistas, cara. O Roosevelt, ele colocou um agente do Estado em cada unidade bancária do país. Ele fechou milhares de bancos, mas os bancos que ele manteve aberto, ele falou, olha, depositem o dinheiro de novamente, tira o dinheiro do teu colchão, porque esses bancos foram auditados e eu estou garantindo a vocês que eles não vão ser fechados. E aí o que aconteceu? A galera depositou um valor até maior do que foi sacado, o que mostrou uma confiança muito grande da sociedade no presidente.
Entendeu a ideia? E aí os bancos começam a fazer novamente seus empréstimos, e aí começa novamente a abrir as lojas, e começa a abrir novamente as fábricas. A fábrica está precisando, pede ajuda para o governo empresta dinheiro, pega uma parte das ações da empresa, cria uma agência reguladora para não deixar mais a bolsa quebrar. Se tiver a bolsa perdendo dinheiro, o Estado entra, trava, não negocia mais, mas não deixa chegar num desequilíbrio total. Entendeu a ideia? E ele apela também para o senso patriótico, né? O slogan do governo dele, né, no New Deal, era dê trabalho a alguém. Pô, irmão, tá com $5 sobrando, $5 na época era muito, tá com $1 sobrando, vai lá fala pro teu vizinho limpar teu carro e paga $1 para ele. Dá uma gorjeta para a criança, mas distribui essa grana, entendeu? Porque as pessoas possam comprar. E somente as pessoas comprando, novamente, o capitalismo volta a progredir. Deu muito certo, né, cara? Deu muito certo, especialmente porque ele assume em 33, em 34 assume Hitler, né? E aí é uma ascensão meteórica do capeta. E a Europa vai ser jogada para uma guerra, tipo assim. E a Europa volta a começar a comprar as coisas dos Estados Unidos também. Isso tudo ajudou muito. Mas em 36... a economia americana estava voando novamente, o desemprego já estava a 7%. E quem sentiu muito isso também, transformações no Brasil. Vargas faz uma revolução depois da crise de 29, justamente um momento político delicado gerado pela crise americana. Então, assim, quando eles quebram, o mundo inteiro sente as consequências, exceto aqueles países que não têm conexão com eles, como era o caso da União Soviética. De boa? Beleza, galera? Então, ó, para quem gostou da aula, deixa o like, tá? Que é importante pra gente. Tamo junto. Sigam o líder, que eu acho que de lá a gente não sai mais. Golaço que eu fiz no final de semana, ó. Ei! Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.